Bom, gente, agora vamos falar sobre prematuridade e amniorexia prematura, né? São situações específicas ali que nós precisamos lidar com o parto, né? Já entendemos como é que faz toda a assistência ao parto. Então vamos começar com prematuridade, problema obstétrico importante, provavelmente o nosso principal problema da obstetrícia. Ele consiste no parto entre 20 e 22 semanas e antes de 37 semanas. Antes de 20 e 22 semanas, eu considero um aborto, né? Eu coloco isso aqui porque existe uma diferença, uma divergência na literatura. Qual é o momento de que vira parto entre 20 e 22 semanas? Então, alguns autores falam 20, outros 22. Dificilmente alguém vai cobrar isso no meio do caminho. Mas passou de 22 semanas, com certeza já é parto. E antes de 37 semanas, porque quando eu chego nesse período, eu tenho um parto a termo. Então, é um grande problema de saúde pública. E nós temos como os principais fatores de risco para uma prematuridade a história do parto prematuro anterior. Então, essa situação aqui ela é muito importante para recorrência do evento. Então, a paciente que teve um parto prematuro anterior, ela tem grande chance que isso ocorra novamente. Alguns autores falam que até 30% de chance de recorrência. A amniorexia prematura, que é o nosso próximo tópico, então, quando a paciente rompe a bolsa, nós sabemos que isso libera prostaglandina e isso estimula a contratilidade uterina. Além disso, a subida de bactérias do canal vaginal, que a bolsa amniótica era estéril, ela deixa de ser. Então, essa subida de bactérias do canal vaginal para dentro do útero leva à contratilidade uterina. Infecções, essa que eu acabei de falar, né, a subida de bactérias, mas mesmo infecções sistêmicas acabam liberando substâncias que estimulam a contratilidade uterina. Então, a paciente com pielonefrite, por exemplo, tem chance maior de um parto prematuro. Gestação múltipla é meio óbvio. O útero cabe uma pessoa só, tem duas ali dentro, ele fica muito grande, fica sobreestendido, ele pode resolver contrair antes do tempo. E polidramnia, nesse mesmo raciocínio, o útero acha ali, tem 32 semanas, ele acha que tem 40 e acha que é o momento de nascer, porque ele está gigante. Então, essas situações são fatores de risco importantes para a prematuridade. Como é que eu vou predizer a paciente que pode ter um parto prematuro, né? Existe alguma forma para isso? Sim, nós temos algumas formas. Uma delas é a ultrassonografia do colo uterino. Então, recomenda-se, né? Os autores mais modernos recomendam um rastreamento entre 18 e 24 semanas com a medida do colo uterino. Então, eu pego o colo uterino aqui no corte transversal, numa medida de ultrassom transvaginal, e eu vou avaliar aqui esse canal, esse orifício aqui, esse canal cervical dessa paciente. E quando eu tenho um canal cervical curto, aqui, como eu posso ver nessa figura, aquele outro é normal. Esse aqui é curto, a gente considera curto menor que 25 milímetros. Essa paciente tem um risco aumentado de parto prematuro. Então, esse tipo de rastreamento é cada vez mais empregado, e algumas questões de prova acabam cobrando isso, mas nem todo mundo faz. Não é consensual, por exemplo, o Ministério da Saúde não recomenda. Outra forma de predição da prematuridade é a fibronectina fetal. Então, essa paciente eu posso fazer ali uma medida com swab do canal vaginal, uma paciente que eu estou com uma suspeita de parto prematuro, e eu vou avaliar a fibronectina. É uma substância, né, que é liberada pela matriz extracelular quando há ruptura da interface útero-placentária. Então, quando eu tenho ali ruptura dessa interface, eu tenho a liberação de fibronectina que eu vou acabar detectando ali nos fluidos vaginais da paciente. A grande vantagem da fibronectina fetal é um alto valor preditivo negativo. O que é isso? A paciente que tem um valor negativo, eu fico tranquilo que a chance de um parto prematuro em uma semana ela é mínima. Mas quando dá positivo, não significa que o bebê vai nascer antes do tempo. Então, cuidado com essa pegadinha. Fibronectina fetal positiva não define que vai nascer tão rápido assim. É uma possibilidade, mas o alto valor é preditivo negativo. E como é que eu vou prevenir o parto prematuro? Existem algumas formas. A mais clássica de todas, todo mundo já ouviu falar isso, o bebê ameaçou nascer antes do tempo, então a paciente ficou em repouso. Isso é recomendado porque tem custo zero, no entanto, né, custo zero, na verdade, de intervenção, né, mas tem para a sociedade, o paciente sai do trabalho, não consegue sair de casa, mas o repouso não serve, né, os estudos mostram que a paciente que faz repouso não tem uma chance menor de parto prematuro, mesmo que ela esteja contraindo e se deixando em repouso ou atividade, isso não faz diferença nenhuma, apesar de ser uma recomendação quase que universal para uma paciente com ameaça de parto prematuro. O tratamento da vaginose bacteriana, alguns autores, como por exemplo o Rezende Obstetrícia, diz que a paciente teve um parto prematuro anterior. Eu posso tratar a vaginose bacteriana na gestação subsequente, que isso diminuiria o risco de parto prematuro.
Circlagem uterina, que é um pouco complexo, por quê? A circlagem uterina nós utilizamos para quê? Para incompetência eixo cervical, não é para parto prematuro. No entanto, aquela divisão ali de 20, 22 semanas, às vezes você fica na dúvida se é uma incompetência eixo cervical ou se é um parto prematuro. E aí, às vezes, a circlagem uterina fica indicada nessa situação. Mas a medicação mais importante aqui que nós conseguimos fazer para prevenir um parto prematuro, né, um parto prematuro que ainda não está instalado, é a progesterona. A progesterona tem duas indicações clássicas. Primeira delas, a paciente com história de parto prematuro anterior. Eu dou progesterona, seja intramuscular, seja vaginal para esse paciente, eu tenho diminuição da recorrência do evento em gestação subsequente. E a paciente que tem aquele colo curto no ultrassom, alguns trabalhos mostram também que essa paciente tem menor risco de parto prematuro. Então a progesterona tem essas indicações, mais uma vez isso não é consensual, mas muitos autores recomendam a progesterona nessas situações para prevenção de um parto prematuro. Mas quando o trabalho de parto já está instalado ali, né? Quando é que eu vou saber que o trabalho de parto já está instalado e não é o momento de prevenção? Veja que o meu critério diagnóstico é um pouquinho diferente ali do que eu tenho na paciente com parto a termo. Por quê? Eu posso ter 4 contrações em 20 minutos ou 8 contrações em 60 minutos. No fim das contas, você vai pensar assim, pô, Guilherme, mas aí vai dar ali mais ou menos 2 contrações em 10 minutos. Tudo bem, mas o que eu quero aqui? Na verdade, eu quero um tempo maior de observação. Por quê? Porque eu não quero que o bebê nasça ali com 32 semanas no meio da rua. Esse bebê precisa de assistência médica. Então, 4 contrações em 10 minutos ou 8 contrações em 60 minutos, mais dilatação cervical de 2 centímetros ou apagamento cervical maior ou igual a 80%. Ah não, Guilherme, você falou que o trabalho de parto era com 4 centímetros. Ainda agora, realmente eu falei, mas isso é para um parto a termo. Mais uma vez, eu não quero que um bebê de 32 semanas nasça no meio da rua. Ele precisa de uma UTI neonatal, a gente tem como dar suporte para esse bebê. Então, o meu diagnóstico de trabalho de parto prematuro, ele é mais sensível, eu sou mais aberto ali a um diagnóstico mais amplo, para que eu não tenha ali, mande uma paciente embora para casa e ela tenha algum tipo de prejuízo por causa disso. Então lembre-se que o diagnóstico de trabalho de parto prematuro ele é diferente do diagnóstico de trabalho de parto em uma gestação a termo. E se eu tenho trabalho de parto prematuro ali, entre 24 e 34 semanas, eu posso fazer uma medicação que é a tocólise para parar a contratividade uterina. E nós vamos ver que a tocólise serve, na verdade, para a administração ali da corticoterapia. Então a tocólise, né, serve para cortar, né, lise do toco, né, lise da contração uterina, e nós temos vários tocolíticos. Por exemplo, beta-2 agonistas, né, salbutamol, terbutalina, que leva a taquicardia, tremores e náuseas. Isso tudo pode acontecer ali na paciente que está utilizando beta-2 agonista. Então, é uma medicação que pode ser utilizada, mas com muito efeito colateral. A indometacina, que os trabalhos mostram que é extremamente efetivo, talvez até o melhor tocolítico que nós temos. No entanto, ele tem um problema gravíssimo. Depois de 32 semanas, já tem o risco de fechamento do ducto arterioso. O bebê pode ficar hidrópico e vir até a óbito. Então, ele é muito bom até 32 semanas. Depois dessa idade estacional, não uso mais, porque fica muito perigoso. Posso utilizar a nifedipina, considerada por muitos autores, né, um bloqueador de canal de cálcio, como a primeira medicação tocolítica. Medicação de primeira linha, porque tem menos efeito colateral do que a terbutalina e o salbutamol. E é uma medicação de baixo custo. O sulfato de magnésio, ele era considerado um tocolítico antigamente, hoje em dia a gente até fala ali na parte de tocólise, mas ninguém usa ele para isso, porque ele é um tocolítico fraco nos estudos comparativos, mas ele tem uma grande vantagem. Quando eu tenho trabalho de parto prematuro entre 24 e 32 semanas e eu uso sulfato de magnésio, eu tenho menos lesão neurológica desse bebezinho que nasce. E aí nós chamamos de neuroproteção. Então eu posso utilizar o sulfato de magnésio com o objetivo de neuroproteção entre 24 e 32 semanas, mas não como tocolítico. Normalmente eu associo outra medicação para fazer a tocólise nesse caso. E temos um antagonista da ocitocina, que é o chamado de atosibana, que é uma medicação cara, mas ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, quase nenhum efeito colateral. Então, alguns centros dão preferência para ele por causa dos efeitos colaterais. Então, esses são os tocolíticos principais. Mas qual é o objetivo do tocolítico? Todo mundo pensa assim, trabalho de parto prematuro, né? Eu vou fazer a tocólise para o bebê nascer a termo. Infelizmente, nós não temos essa capacidade. O objetivo da tocólise, basicamente, é permitir a corticoterapia,
Porque, de um modo geral, eu só consigo parar esse trabalho de parto por 48 horas, até no máximo 7 dias ali. Se começou um trabalho de parto, ele vai seguir independentemente da tocólise. Então, o que serve a tocólise é para eu ganhar esse tempinho aqui, de entre 24 e 34 semanas, eu prescrever betametasona ou dexametasona, que são as duas formas de corticoide que ultrapassam a barreira placentária. E o que elas fazem no meu bebezinho? Eles vão reduzir a doença da membrana hialina, hemorragia intraventricular, enterocolite necrotizante e mortalidade neonatal. Então, quando chega lá um bebê de 30 semanas contraindo, você faz a tocólise, consegue fazer betametasona, dexametasona, lembrando que esse curso leva aqui 48 horas. Se o bebê nascer ali 2, 3 dias depois, o pediatra vai te dar um beijo, vai te dar um abraço feliz da vida, porque olha a quantidade de coisa que você salvou ali desse bebezinho. Então essa medicação, ela melhora a sobrevida do recém-nascido. A tocólise sozinha não faz isso. Por quê? Como eu falei, ela não é tão eficaz assim. Esse bebê vai acabar nascendo em qualquer momento. Então a tocólise é só para atrasar um pouquinho, para eu ganhar tempo para fazer a corticoterapia. Lembre-se disso. Em relação às medicações para inibição do trabalho de parto prematuro, considere os itens a seguir: atosiban, cabergolina, clonidina, indometacina. Então, gente, vamos lembrar aqui, o atosiban é um antagonista da ocitocina, ele é sim um tocolítico, assim como a indometacina, que é aquela medicação excelente, mas que a gente fica com medo de fechamento do canal arterial. Cabergolina e clonidina não são agentes tocolíticos, então eu tenho aqui como resposta correta itens 1 e 4. Passando agora para ruptura prematura de membranas ovulares, né, a amniorrex prematura. O que seria isso? É quando eu tenho a ruptura das membranas após a 20ª semana de gravidez, mas antes do início do trabalho de parto. Antes de 20 semanas é considerado o aborto, quando rompe a membrana, quando rompe a bolsa, e depois desse período a paciente que não está tendo contratividade uterina e rompe a bolsa. E nós sabemos, como nós já vimos, isso é um fator importante para que esse bebê entre em trabalho de parto, seja ele a termo, seja ele prematuro. Cuidado, qual é a pegadinha aqui? Que a ruptura prematura das membranas ovulares é prematura em relação ao trabalho de parto. Porque quando eu tenho uma ruptura prematura de membranas ovulares com menos de 37 semanas, eu tenho uma RPMO ou uma amniorrex prematura pré-termo. Então cuidado que eu posso ter um bebê de 40 semanas que faz uma amniorrex prematura. Por quê? Rompeu a bolsa antes do trabalho de parto e muitas vezes vocês, alunos, se enrolam com isso aí. Tá? Como é que é o meu diagnóstico da amniorrex prematura, da bolsa que rompeu? Basicamente, 80% dos casos eu faço anamnese, exame físico. O paciente vai falar, rompeu a bolsa, escorreu o líquido claro pela perna, molhou tudo, molhou meu short, molhou a cadeira, e você vai fazer o exame especular, e você vai ver o líquido amniótico saindo ali pelo orifício externo do colo, ou às vezes sai tanto líquido pela vulva da paciente que você nem precisa do exame especular. Então, na anamnese e exame físico, você resolve grande parte dos casos. O pH vaginal é básico, porque o líquido amniótico é básico, e lembrando que sem o líquido amniótico ele é bem ácido, né, em torno de 4, então quando eu tenho um pH vaginal de 6, 6,5, isso sugere uma amniorrex prematura, mas lembrando que sêmen e sangue também são básicos e podem dificultar o seu diagnóstico, pode atrapalhar o seu diagnóstico ali. O teste da cristalização, eu pego ali o líquido amniótico e faço ali uma flambagem, que a gente chama, né, coloca ali na luz e nós conseguimos ver a arborização na minha lâmina do microscópio. Isso sugere também que eu tenho amniorrex prematura. E por último, a ultrassonografia, que é óbvio que nós temos outros métodos ali, mas esses são os mais utilizados na prática. Cuidado com a ultrassonografia. É óbvio que ela vai te ajudar, né? A paciente com uma história ali sugestiva, um exame físico duvidoso, e eu posso ter uma ultrassonografia com oligodromenia que sugere isso, mas eu posso ter, várias outras causas de oligodromenia, por exemplo, um feto com restrição do crescimento intrauterino também vai ter oligodromenia. Ou então, por exemplo, o bebê que tinha polidromenia, rompe bolsa, depois a apresentação dá uma encaixada ali, para de sair líquido e o líquido amniótico é normal. Isso não vai excluir o diagnóstico. Então, cuidado, a ultrassonografia nem confirma, nem afasta a amniorrex prematura. Seria um método auxiliar. Lembre-se que sempre faço anamnese e exame físico para esse diagnóstico. E qual é a conduta? Rompeu a bolsa antes da paciente entrar em trabalho de parto. Se eu tenho algum sinal de infecção, gente, isso aqui é gravíssimo. Morre todo mundo se a gente não fizer nada. Morre mãe, morre bebê, é gravíssimo. Então, se rompeu a bolsa e eu tenho um sinal de infecção, eu faço antibiótico terapia para tratamento, que é a nossa famosa clinda e genta da obstetrícia. Algumas pessoas falam ampicilina e gentamicina, mas de um modo geral, clinda e genta é suficiente.
e parto. E o parto deve ser preferencialmente por via vaginal. Por quê? Se eu tenho essa paciente com infecção, gente, se eu vou fazer uma cesariana, vai pegar aquela quantidade de pus ali, aquele líquido todo infectado e vai cair na cavidade abdominal. Essa paciente vai ficar séptica. Então, a preferência é pelo parto vaginal. E como é que eu vou saber que ela tem infecção para ter esse tipo de conduta? Febre de pelo menos 37,8, pelo menos 2 critérios. Leucocitose, taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidade uterina, né, dor, mobilização uterina e líquido amniótico fétido. Eu chego a um diagnóstico aqui e aí eu tenho que fazer o parto em qualquer idade gestacional. Pô, Guilherme, tadinho, o bebê tem ali 25 semanas. Se eu fizer o parto vaginal, talvez ele não sobreviva. Pois é, mas se eu fizer o parto vaginal, talvez ele não sobreviva. Mas se eu não fizer, talvez morra todo mundo. Morre ele, morre a mãe. Gente, essa infecção é gravíssima e a paciente pode ou perder o útero ou perder a vida. Então, não tem discussão. Infecção, independentemente da idade gestacional, você vai interromper a gravidez. Agora, chegou a paciente, rompeu o bolso e não tem infecção. Beleza, então já deu uma tranquilizada. Se tem mais de 34 semanas, eu não faço mais corticoide. Lembra da parte da prematuridade? O corticoide só serve entre 24 e 34 semanas. Então, com mais de 34 semanas, eu já vou partir para o parto. Porque esse bebê ali, se ficar ali esperando, eu posso ter uma infecção. Nesse momento não tem, mas eu posso ter depois, porque eu perdi ali minha esterilidade do meu líquido amniótico. Então, eu vou induzir o parto, como nós já vimos ali anteriormente, que a amniorrex prematura é uma grande indicação de indução do trabalho de parto. E aí eu vou fazer profilaxia para GBS para essa paciente, lembrando que é um trabalho de parto prematuro aqui, caso ela não tenha o SWAB. Agora, se eu não tenho infecção, eu tenho uma gestação entre 24 e 34 semanas, primeiro que eu tenho benefício para o corticoide. Segundo, que eu posso também ganhar tempo para esse bebezinho ficar um pouco mais desenvolvido. E aí, nessa situação aqui, eu faço uma conduta conservadora, que eu faço internação hospitalar para essa paciente, eu faço corticoterapia para melhorar ali o pulmão do bebê, melhorar a hemorragia intraventricular e faço o antibiótico terapia. Essa aqui que é a grande sacada aqui, a grande diferença entre a amniorrex prematura e lá o parto prematuro. Por quê? No parto prematuro, o antibiótico, para tentar melhorar, ganhar tempo, não serve para nada, né? Eu faço tocólise e mesmo assim eu ganho pouco tempo. Aqui não, essa antibiótico terapia, ela é importante porque nós sabemos que um dos mecanismos de parto prematuro é a ascensão de bactérias do canal vaginal que vão contaminar o útero da paciente. Então eu faço antibiótico terapia para ela, para evitar essa ascensão de bactérias para o canal uterino, ali para a cavidade uterina. Isso eu ganho tempo, eu aumento o tempo de latência entre a bolsa que rompeu e o bebê que nasce. A antibiótico terapia aqui então tem um papel fundamental. Qual é o cuidado que vocês têm que ter, que eu não coloquei aqui, ó? Tocólise. É uma contraindicação relativa, porque quando eu tenho um paciente que só rompeu o bolso e não está contraindo, para que eu vou fazer tocólise? Não está contraindo. Agora, se ela começar a contrair, muitos autores consideram que houve contaminação da cavidade uterina. Então, fazer tocólise pode ser prejudicial para essa paciente. Então, é uma contraindicação relativa, tá? Não é absoluta. Mas lembre-se que nem sempre a gente faz tocólise, né? Não é uma recomendação de fazer tocólise para amniorrex prematura. Um exemplo aqui de uma questão, né? Uma gestante de 34 semanas dá entrada à maternidade com queixa de perda de líquido por via vaginal. No exame de pressão normal, não tem febre, o que é muito bom para pensarmos em infecção, batimento fetal normal, grande quantidade de líquido incolor fluido pelo orifício cervical externo, ou seja, eu tenho um diagnóstico de amniorrex prematura, com 34 semanas sem infecção. Qual é a conduta, gente? Corticoide para essa paciente? Não, 34 semanas eu não preciso mais de corticoide. Eu preciso do quê? De parto. Eu vou induzir o parto dessa paciente, lembrando que, como é um parto prematuro, eu preciso de profilaxia para o Streptococcus beta-hemolítico, né? O GBS. Então, essa é a indicação. Entre 24 e 34 semanas, conduta conservadora. Mais de 34 semanas, parto para essa paciente. Então, gente, isso aqui foi a nossa apostila de parto. Eu sei que a parte do início ela é muito pesada, porque é muito conceitual, mas se precisa dela para poder aplicar o conhecimento ali na assistência ao parto. Então estudem bastante, isso é um tema muito importante, o tema parto é muito importante em prova de residência e cai toda hora. Até a próxima apostila aí.